e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Só um minutinho aqui, viu, irmãos? Que tem que baixar aqui a tela. Sem mouse aqui é ruim. Versículo 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Jesus aí é ungido em Betânia, né? Nós vimos semana passada que tem ainda 2 evangelhos, além de João, mais 2 evangelhos relata, né, esse episódio, que está em Mateus 26 e em Marcos 14. E Marcos 14 ainda fala assim, o que João não relata, Marcos 14 ainda relata que o frasco de alabastro, um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Né? Então, o Marcos ele vai relatar essa quebra do vaso, tá bom? Então, nós podemos ver aí essa maravilhosa experiência com Maria de quebrar e derramar todo o óleo sobre Jesus. E João 1, no versículo 1, temos aí falando que é na próxima Páscoa, né? E o relato é que 6 dias antes da Páscoa, né, onde Jesus seria sacrificado em favor de nós, né? Onde Jesus derramaria o seu sangue tão precioso e ressuscitaria também nessa mesma Páscoa. E nesse jantar, né, no versículo 2, Maria, ela está aos pés de Jesus, enquanto Marta servia. Então, nós falamos também desse serviço de Marta. Né? Enquanto Marta estava servindo a Jesus, né, Ellen fala lá, Ellen coloca uma característica lá na aula dela. Ela coloca Marta como serviço, Maria como adoradora, né? E ela coloca Lázaro como o amigo de Jesus. E nós vamos ver mais para frente também outras características de Lázaro, lá no versículo 11, tá bom? Que nós vamos dar uma aprofundadinha aí nessas características de Lázaro. Versículo 3, então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nós podemos ver aí, primeiro, o vaso de alabastro, né? O que é esse vaso de alabastro? É uma matéria-prima, alabastro, um gesso branco, finíssimo, mais suave do que o mármore. Ele tinha esse vaso, né, cerca de 14 centímetros, ele era
no formato de uma pera, e era usado para guardar os mais finos perfumes, inclusive o nardo, que era um dos mais caros que existia naquela época. E esse vaso ele era selado, né, na sua boca para preservar o conteúdo dele. Tá? E o que era o nardo? O nardo era um perfume muito caro, de cor avermelhada, extraído da planta Nardostachys jatamansi. Mais ou menos isso, viu? Então, era um óleo difícil, né, de achar, de encontrar, por isso ele era tão caro. Ele era das cordilheiras do Himalaia, e eles pegavam seus arbustos ali e moía esse arbusto seco para fazer o nardo, tá bom? E nós vimos também que Maria, ela deu tudo o que ela tinha. Né? Nós falamos do preço, né, de um nardo, que era 300 denários, né? A Bíblia relatou lá, 300 denários, e a gente fez a convenção para os dias de hoje. Seria 1 ano de trabalho nosso, se for colocado em reais, né, o salário 1.400 e pouco, seria quase 15 mil reais, porque ali naquele frasquinho tinha mais ou menos, segundo estudiosos, ali naquele frasquinho tinha mais ou menos uns 450 gramas de nardo. Né? Então, seria mais ou menos nos dias de hoje, mais ou menos uns 15 mil reais. E ela derramou tudo aos pés de Jesus. Ela não se importou com nada. Ela não se importou com bens materiais, ela não se importou com o que os outros iriam pensar dela. Tanto que eu deixei aí em negrita, enxugou com seus cabelos. Além dela derramar esse nardo, ela enxuga com seus cabelos. Né? Como eu disse na aula passada, as mulheres naquela época não podiam ter os cabelos soltos, né? Era desonroso para elas. Então, era um escândalo na realidade, né? E aí, ela não se importou com quem iam pensar dela. Ela simplesmente soltou os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos, né? Com o seu próprio corpo. Então, Maria ali, ela se entrega ao Senhor. Ela derrama tudo e dá tudo o que ela tinha para Deus, de mais precioso que ela tinha. E até mesmo, né, a vida dela ali, de que os outros iriam dizer, né, por conta dos cabelos, ela não se importou. E nós vimos também que a casa se encheu com o perfume, versículo 3 aí. Finalzinho do versículo 3. A casa se enche com o perfume que Maria derrama sobre Jesus. Né? Que ela, até a última gotinha ali, esse ato de quebrar o vaso, né? De quebrar a vida dela e de colocar-se aos pés de Jesus. E ela entrega ali até a última gota da sua vida em adoração a Deus, na presença do Senhor Jesus ali. E a gente viu também que nós somos o perfume de Cristo, né? Então, esse perfume que exala, esse perfume que tem que exalar sobre todos os lugares que a gente for. Né? Como Maria ali, ao quebrar o seu vaso, o perfume se exalou, que nós possamos ser esses servos adoradores de Cristo, que exala o perfume dele, esse perfume que vem de Deus. Né, na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que estão ao nosso lado, na vida daqueles que nós iremos buscar para Jesus. E aí, nós terminamos essa parte aí. Semana passada, eu falei que as mulheres, as solteiras, né, juntavam esse óleo, as famílias, na realidade, que juntavam esse óleo para elas. Mas como Maria aparentemente não tinha pai e mãe, pelo menos não fala, né? Lázaro, Maria e Marta, né? A Bíblia fala que era só os 3. Então, aparentemente, quem fez isso foi a própria Maria. Né? A Bíblia não relata, mas
a gente imagina que tenha sido ela própria que fez isso, né? Juntou o óleo ali, o nardo, por um bom tempo, para quê? Aí eu falei, eu não pesquisei, né? Eu não sabia direito como que era, só sabia que era para ungir, né? O noivo ali, mas eu dei uma pesquisada agora e eu descobri que na noite de núpcias ela pegava esse óleo e quebrava aos pés do seu noivo. E dessa forma, esse noivo era honrado. Então, era para isso que servia esse nardo, né? Esse óleo, essa essência cara que as mulheres, as meninas, né? As moças juntavam ali para o seu casamento e sua noite de núpcias. Tá? E Maria usou tudo isso em Jesus. Né, sem se preocupar com o que vinha depois, sem se preocupar com o dia de amanhã. Dia que quer falar. E aí a gente termina aqui e o que a gente viu semana passada, e agora nós vamos começar um novo versículo hoje. Só antes de entrar nesse novo, né, que você está falando dessa adoração à pessoa de Jesus, né, que é algo que nos diferencia, tá? Das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né, que é o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Todas elas aceitam, né? O judaísmo aceita a existência de Jesus, o Islã aceita Jesus como um profeta. Ou seja, Jesus, os ensinos de Jesus no Islã, eles são, de certa forma, aceitos, mas ele é um profeta, de menor, até menor que o Maomé. Mas na religião cristã, né, dentro do cristianismo, Jesus é o próprio Deus encarnado. Né? E nós temos que entender a importância dessa adoração e quanto essa adoração de Jesus vai perfumar os ambientes. Né? Então, ou seja, a nossa vida como um processo de adoração a Jesus, eu vejo também como uma possibilidade de perfumar, de levar algo que está dentro de nós para fora. Né? Então, através da adoração, no nosso trabalho, na nossa devoção, na forma como a gente cria a nossa família, tudo pode ser uma forma de adorar a Deus. E isso pode extrapolar de dentro para fora, né, como um perfume. Profeticamente, né, que esse texto, apesar de ser algo real que aconteceu, tem vários elementos proféticos, né, que podem expandir espiritualmente a nossa mente ali para outra coisa. Mas é uma coisa que eu achei interessante a gente pensar. É o que nos diferencia, né, essa adoração, é esse entendimento que Jesus é Deus. É o Deus encarnado. Irmão Alisson. Se vocês prestarem atenção aqui em tudo isso que foi falado, a Bíblia é fantástica, né? Porque ela traz também vários significados. Maria também ela traz um significado de noiva, né? Essa relação e essa tipologia que a Bíblia traz de Jesus como noivo e da igreja como noiva, e traz também a questão de uma verdadeira adoração. Porque, como já foi discutido aqui, a moça, quando ela vai casar, a família na verdade, a moça, ela já recebe aquele vaso para ir enchendo aquilo ali, a família tem todo esse cuidado, que é como se fosse um dote, aquele vasinho ali, ele é selado, e se você for entrar, na verdade, a Bíblia fala de perfume, mas naquela época não tinha os materiais para misturar e fazer um perfume. Isso aí é um óleo essencial, que também é considerado perfume. O perfume mais fino que tem. Imagina uma planta, esse nardo, para extrair esse óleo essencial há 2000 anos atrás, é uma gota de não sei quantas gramas desse nardo. É um processo extremamente difícil, e daí o valor desse nardo. Primeiro ponto. E aí você pega, se você olhar para a mulher naquela época, o que ela tinha? Tudo que ela tinha era a chance de um casamento. Se ela não casasse, ela era marginalizada na sociedade, porque a vida dela dependia dela encontrar um noivo e casar. Como é que a mulher ia ficar só? Então, toda mocinha que judia, que crescia, então já era naquela expectativa do casamento. Por isso que a gente vê outras questões também. A mulher
quando ela perdia o marido, e a Bíblia traz isso, quando ela perdia o marido, quem é que ia ajudar a viúva? O filho. Por isso que traz a questão que Jesus ressuscita o filho daquela viúva, porque era tudo que ela tinha. Então a Bíblia traz essa tipologia, era o de mais importante do que ela tinha naquele momento e na expectativa de vida dela. Onde é que ela arrumar mais um ano de trabalho de novo para poder encher aquele vaso de novo para ela dar para o noivo dela? Que não é um dote, era um costume. E ela não se preocupou. E ali foi nas vésperas da morte de Jesus. Mais uma vez, aquela mulher era a tipologia da verdadeira igreja de Cristo. E Jesus como noivo. E tudo aquilo que ia acontecer mais uns dias para frente, iria, né, mostrar tudo isso. Né? Jesus se entregando pela verdadeira noiva, né, que é a verdadeira igreja. Porque, infelizmente, também tem a falsa igreja. E a falsa igreja estava do outro lado, a falsa noiva, né, querendo matar Lázaro. Né? Então a gente vê todo esse enredo, todo esse novelo aí, nessa parte aí da Bíblia, que é muito interessante. Amém. E essa preparação aí também começava aos 12 anos de idade, né? Não sei, eu acho que a Rafaela tem 12, Carol? Aí, ó, da idade de Rafaela já começava a preparar para o casamento, né? Então, pensa aí, Jones já entregando um vaso de alabastro para Rafa. Toma aqui, Rafa. Já começa aí a guardar seu nardo para o casamento, né? Nós não pensamos nessas coisas hoje, né? Onde que Jones e Carol tá com cabeça que essa menina vai casar, né? De jeito nenhum, agora não vai casar, mas num futuro bem longe. Sim, a Alisson está falando que a simbologia é importante, que ela quebra para não ficar nada dentro, realmente. Para ela derramar tudo, se entregar totalmente a Jesus. Pastor. Amém. Aqui nós estamos falando de adoração. Você pode ver que ali Jesus estava reunido numa casa, onde seus discípulos estavam ali. Mas quem demonstrou ser um verdadeiro adorador? Maria. Né? E hoje já a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Maria derramou o que era mais precioso para ela. Nos dias atuais, o que é mais precioso para nós? Para Deus. O que é mais precioso para nós nos dias atuais? A nossa vida. Muitas vezes nós temos que fazer isso, nos derramar diante de Deus. Deixar que a nossa vida, nossa adoração, seja como um cheiro suave. Como a pastora falou, nós temos que ser um perfume de Cristo, exalar esse perfume. Nós temos que nos quebrar. Né? Quando nós temos aquele canto que diz que nos quebra e faça de novo, é Deus quebrando toda a vida velha e renascendo a essência de Cristo em nós. Quando nós temos mais precioso é a nossa vida. É o que nós temos que derramar aos pés de Cristo, falar, eis-me aqui, Senhor. Então, essa é a verdadeira adoração. Deus procura aqueles que não adorem com reserva. Ser aqueles que se derramam diante de Deus. Clama, que busca, que se consagra, que são transformados através da adoração e que o Espírito Santo acha guarida nesses corações para poder concretizar a obra de Cristo. Amém. E quando Judas vê essa adoração de Maria, aí olha o que acontece. Versículos de 4 a 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, Judas ali fica indignado. Como assim? Por quê? 300 denários? Olha quanto dinheiro, né? A gente poderia pegar isso aí e vender e dar para os pobres. E ele estava lá interessado com o pobre?
Ele estava interessado era com o bolso dele, né? Porque a própria palavra aí diz que ele tirava aquilo que era o sustento da obra de Cristo. Ele passava a mão mesmo, roubava sem dó, né? E ele não entendia. Judas ali não entendia, né, o sentido daquilo que Maria estava fazendo. Judas ali, ele somente estava pensando no material, né? Ele não entendia a atitude de Maria e a sua total entrega em adoração ao Senhor ali naquele momento. Ele só se preocupou assim, o que está gastando ali? Está jogando fora, é um desperdício. Não pode gastar uma coisa tão cara assim, com uma bobagem, né? Entre aspas. Carol. Paz, irmãos. E é interessante ver que Judas queria fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? Nem dele era. Nem dele era. Porque o que era dos discípulos, ele roubava para si, e ele queria fazer caridade com dinheiro que não era dele. É o que chama a atenção para os nossos dias hoje. Hoje a gente vê tantos críticos, né? Nossa, fulano tem isso, tem aquilo, não ajuda ninguém. Primeiro que a pessoa não sabe da vida do outro. E outro, às vezes você não faz nada para ajudar ninguém, seu vizinho está lá passando necessidade, alguém bate na sua porta, e você quer ficar falando do outro. Nossa, fulano é tão rico, é tão milionário, por que ele não pega o dinheiro dele e faz isso e faz aquilo, enquanto às vezes nós, talvez não podemos fazer numa proporção de um milionário, mas podemos fazer na nossa proporção de ajudar o próximo, né? Então, Judas nos chama a atenção por várias questões. Primeiro, que ele tirava o que era, ele nem dava nada, ele tirava o que era dos outros, e ainda queria fazer caridade com o dinheiro dos outros, criticando uma atitude de adoração extravagante daquela mulher, porque ele estava interessado para si. Então, serve para nós como um alerta, que nós não sejamos como Judas, né? Fiquemos olhando para o que o outro está fazendo. Se eu não quero fazer, que eu me cale, mas que eu não critique o outro e que eu procure mudar o meu comportamento, porque era uma coisa horrorosa o que Judas fazia. Além de tirar o que eles recebiam, ainda ficar criticando a doação de outro, né? Que era simbolicamente para a morte de Cristo. É verdade. E talvez nem queria mesmo fazer, né, a caridade. Era só falar. Era só para criticar mesmo, né? Mas o coração estava cheio de outras coisas, menos de amor pelo próximo. Tiago. Desde a aula passada, você comentou muito sobre a intimidade que aquela família tinha com Cristo e Cristo com eles, né? Sim. E Diego, logo depois, trouxe sobre adoração extravagante. E questionou algumas coisas também, que é difícil, às vezes, no próprio louvor, a igreja está adorando. Aí Carol também comentou agora sobre adoração extravagante. E ali a gente vê 3 características principais de um adorador, né? A intimidade que eles tinham, a primeira, com Cristo, a humildade que ela teve e a gratidão. Então, assim, nós não somos mecânicos, né, robôs, que entramos na igreja, ligamos o dispositivo, já entramos levantando a mão e adorando e glorificando. Isso é um processo diário nosso, né? Então, quando a gente tem essa humildade, essa gratidão, automaticamente isso gera intimidade com Cristo. E aí você vê direto um conflito com os falsos profetas, né? Logo após aí você vê a questão de Judas, como foi citado aqui. Ele usou, né, daquela adoração para o ganho, né? O que a gente vê nos dias atuais hoje. Ele não se preocupar com a adoração e se preocupar com os ganhos financeiros. É o que você vê na maioria dessas igrejas aí, né, dos falsos adoradores. Por quê? Não se preocupe tanto com essa questão de se derramar aos pés de Cristo, em adorar. Se preocupe em trazer os seus bens, né, em trazer valores e gerar ganhos. Isso aí é muito interessante, porque nós não, assim, Deus não nos vê pelo que nós temos, Deus nos vê pelo que nós somos, né? Então não é o que nós vamos dar para o Senhor em dinheiro, mas o que nós vamos dar do nosso ser para o Senhor. Né? É isso que é essa quebra do vaso. Né? Então, quando nós quebramos o nosso vaso, nós damos tudo de nós, até a última gota.
Diego. E também essa postura de Judas, além de tudo isso, né, que já foi dito, eu vejo também como uma reflexão muitas vezes que a gente pode ter para a nossa própria vida, de quando a gente começa a entregar para Jesus, muitas pessoas de fora vão olhar aquilo e vão falar, cara, que desperdício. Cara, isso é um menino tão novo, você podia estar curtindo a vida, nas baladas, cara, você vai ser um médico, você vai ter tanta grana, e às vezes Deus vai te levar para um lugar onde você vai ajudar a gente e vai talvez não ter o mesmo ganho financeiro que outras pessoas. Entendeu? E as pessoas vão olhar, cara, que desperdício. Para quê? Você poderia ter feito isso e aquilo. Então, muitas vezes, nós vamos ter que lutar contra isso no nosso coração, né? Essas vozes externas que vão falar que o que você faz para Deus, cara, você está fazendo demais. Você já viu quando fala quando você vê missionários, né? As pessoas ficam chocadas com a entrega dessas pessoas. Ficam chocados e às vezes criticam. E vocês, muitas vezes, ao entregar algo para Deus, vocês vão ser criticados nesse nível. Né? Às vezes pessoas próximas, amigos, a mãe de vocês, por que você está fazendo isso? Não precisa, você não precisa adorar a Deus desse jeito. Você poderia, entendeu? Dar menos ali, não sei. As pessoas vão criticar. Então, por isso você tem que ter essa conexão forte com Deus e esse amor profundo e fazer o que você sentiu que tem que fazer, o que o Espírito te moveu a fazer, né? Porque às vezes vai contra o que todo mundo em volta está vendo. Às vezes as pessoas não estão enxergando, né? E às vezes, a irmã Márcia está falando ali, que às vezes é a voz interna, fala, caraca, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu estou desperdiçando a minha vida aqui, gastando os meus domingos aqui, os meus sábados? Será que eu não podia estar dormindo agora, ou curtindo, como todo mundo está fazendo? E não é pecado, gente, curtir a vida em algum ponto. Né? Isso nem pecado não é. Mas, às vezes, adoradores fazem coisas que os outros não fazem. Né? Porque tem um amor que os outros não têm. Entendeu? O quanto isso tem muito a ver com o quanto a gente ama Jesus. Né? A gente viu um amor dessa adoradora aí, né? Que incomodou as pessoas em volta. Né? Então, Judas é uma figura dessas vozes que vão muitas vezes falar para você não fazer. Não faz, cara, é muito isso que você está fazendo. Você está desperdiçando. Isso é desperdício. Às vezes é tanta coisa que as pessoas vão falar que é desperdício, né? O que você faz com a sua vida. Então, Maria, pastora. Bom dia, irmãos. É tão sério isso, porque eu tenho todas as experiências na vida, inclusive essa, né, que Diego acabou de falar. Eu me lembro que quando eu fui para o Evangelho, muitas pessoas falaram, mas você não precisa deixar tudo, você não precisa disso. Você pode ir para a igreja, porque a gente tinha uma cultura, né, lá no catolicismo, que a gente ia para a igreja no domingo, né, o domingo à tarde, 5 horas da tarde, começava exatamente o horário da missa, e a gente saía dali e, vivia a vida normal, sem, né, só aquele ritual de domingo, pronto, voltava para casa durante a semana, tudo bem. E quando eu decidi deixar isso e viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, adorar o Senhor, eu recebi muitas críticas, inclusive perca de muitos amigos que viviam ao meu redor. Eu era assim, muito rodeada de muitas pessoas. E naquela época, pessoas falavam, mas você não precisa, mas você acha que precisa tudo isso? Você é muito radical. Então, assim, eu era taxada como uma pessoa radical, né? Que deixei, que realmente escolhi. E graças a Deus, ele me deu muita sabedoria e força, e eu agradeço a Deus por isso, porque ele, era uma coisa que falava no meu coração, era o Espírito Santo testificando mesmo. Não, você vai. E eu não tinha nada, nem ninguém que me fazia mudar de ideia. Eu decidi estar em Cristo, mudei para a glória do Senhor, falei, não vou mais, vou deixar, vou adorar o Senhor, e fui mesmo para a igreja. E o mais incrível é que eu realmente tinha os meus horários, falei, eu irei, me disciplinei para fazer aquilo. Então, assim, eu tinha uma convicção muito grande de que Jesus era a pessoa que eu procurava desde a minha infância, desde todas as coisas que eu vivi no passado, e desde tudo era aquilo que eu realmente queria. Então, é necessário essa entrega, e quando eu vejo Maria fazendo isso por Jesus, né, eu vejo na minha simplicidade fazendo algo parecido no sentido de, não, eu vou deixar tudo. Eu conheci Jesus, eu me lembro de uma fala que alguém disse assim para mim, mas
seus irmãos agora são os irmãos da igreja, e isso me doía demais. Mas eu falei, não, é Jesus, eu estou em Cristo, eu tenho certeza do que eu quero e eu vou continuar. E aí eu fui, consegui, estou, né, para a glória do Senhor. Pessoas falavam assim, mas você pode estudar, você é muito inteligente. Realmente eu era muito inteligente, sabe? De fazer todas as coisas, e eu estava lá, com certeza, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E, para a glória do Senhor, eu vejo essa história de Maria, assim, uma coisa bem, bem viva dentro de mim. Amém. Né, eu ouvi uma vez uma pessoa falando, eu não lembro quem foi, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Nós temos um buraco do tamanho de Cristo dentro de nós. E quando Jesus chega, ele preenche esse buraco e a gente não quer mais sair da presença dele. Porque tudo muda dentro da gente. Aquele buraco, ele fica tão cheio ali, tão cheio da presença de Jesus, que aí vem aquele desejo de mostrar para todo mundo quem é Jesus, o que Jesus fez na minha vida, eu quero para todo mundo. É esse o primeiro amor, né? E que nós devemos voltar hoje com esse estudo, que a gente possa aprender a viver todos os dias o primeiro amor na nossa vida, o primeiro amor de Jesus, aquele amor que nos faz ir além, né? Um louvor de Ana, não, é Fernanda Brum. Um louvor de Fernanda Brum, ela fala assim, não é no louvor que fala, né? Eu vi ela cantando ao vivo ali, e ela ministrando, ela falava assim, se você não tem amor, fome pelas almas, comece a questionar a sua salvação. Porque quando Jesus preenche esse buraco, você quer aquilo que você tem para os outros. E você quer mostrar isso para os outros. Amém? E uma das razões, queridos, né, que eu falava que eu não ia me casar, que eu não queria casar, que quando eu tivesse 30 anos eu ia adotar uma menina, é porque eu tinha medo dos namorados, dos maridos de alguém me separar de Jesus. Eu morria de medo, era um medo que eu tinha. E eu falava assim, não, eu não vou casar, eu não quero casar, eu não quero isso, eu não quero isso. Inclusive, quando eu fiz meu projeto de vida, que eu falei, Deus, eu quero assim, 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 fiz uma lista quilométrica, achando que Deus não ia encontrar alguém que tivesse todos aqueles requisitos. Era sério. A lista era grande, né, pastora? A lista era muito grande. Porque olha, pastor. Eu tinha medo, literalmente. Parabéns. Eu tinha literalmente medo de conhecer uma pessoa e essa pessoa me distanciar de Jesus ou me proibir de ir para a igreja, porque era tudo que eu mais queria. Era estar na igreja, era orar, era buscar, era ler a palavra, era estudar a palavra. Está aqui Célio, meu irmão, que foi uma das pessoas que esteve perto nessa época, e eu não queria, porque eu tinha medo mesmo. Eu falava assim, não, vai que alguém que quer se casar comigo e não vai deixar eu ir para a igreja. Vai me proibir de ir para a igreja, como é que eu vou fazer isso? Então, não vou. Aí, quando apareceu o Geraldo, ainda coloquei na balança, assim, muitas vezes, mas aí Deus direcionou. É verdade, é ele. Passou. E Maria, ela teve esse sentimento parecido, né? Eu vou pegar aquilo que vai ser para o meu noivo e vou dar para o noivo eterno, que é Jesus. Né? E Maria se humilhou ali aos pés de Jesus em gratidão a ele, como nós falamos na aula passada, né? No grande feito, no grande milagre que ele tinha feito na vida de Maria ali, que foi trazer o seu irmão à vida novamente, né? E ela poder estar ali naquela mesa, naquele momento ali, né? Nesse banquete, nessa ceia, com o seu irmão tão querido, tão amado, que voltou dos mortos para a vida dela. Né? E aí, nós podemos pensar agora, será que somos melhores que Judas? Alguém gostaria de comentar essa pergunta? Será que eu sou melhor que Judas? O que nós falamos de Judas aí? Judas questionou, né, a adoração de Maria. Judas roubava. Será que eu sou melhor que Judas? Será que nós aqui somos melhor que Judas? Alguém gostaria de falar? O pastor quer falar. Amém. Está vendo a pergunta ali? Será que somos melhores que Judas? Aí
como nós estamos no assunto, você vai pensar, será que eu estou roubando a obra de Deus? Nós não vamos falar de coisas de finanças, mas quantas vezes nós roubamos o tempo de estar na leitura da palavra de Deus, de estar jejuando, de estar orando, de estar em comunhão, né? Não que nós não podemos participar das coisas que Deus, as dádivas que Deus colocou no mundo, e as coisas boas Deus colocou para os filhos dele, para nós desfrutarmos. Que nós temos que saber assim, que essas coisas não podem tomar o primeiro lugar na nossa vida, senão a adoração a Deus, né? Não quer dizer que você tem que, se você vai num casamento, não, eu não posso ir num casamento porque eu tenho que ir no culto. Você tem que ir para falar com Deus, né? Falar com seus superiores, ou eu não vou estar no culto que eu estou viajando, com qual muitos irmãos falam aqui, eu não vou estar no culto hoje que eu estou viajando, vou estar em tal lugar. E nós temos esse direito, mas tem hora que nós roubamos, que nós poderíamos estar lendo a Bíblia, nós estamos vendo outra coisa, nós poderíamos estar orando, muitas vezes nós estamos assistindo um filme, muitas vezes nós poderíamos estar em comunhão com a igreja, nós preferimos em outros lugares. Aí nós queremos fazer, nós pensamos, o que nós estamos roubando de Deus? Tempos preciosos. Ele diz que nós temos que adorar a Deus a tempo e fora do tempo. Nós temos que estar servindo a Deus, né? E nós somos seres especiais, escolhidos e separados para não viver de acordo com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque nós somos novas criaturas. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Na igreja, você às vezes se abandona, igual o Link falou aqui, que ela perdeu muitos amigos, mas ela encontrou milhares de amigos, centenas de pessoas que a amam, que estão junto dela, que entendem, que tem a mesma visão, que caminha, porque as coisas velhas passaram, né? A nossa vida, nós vivemos em novidade de vida. Cada dia que você vive no Evangelho, o dia ele é renovado, a esperança se renova, porque nós temos a certeza que nós servimos um Deus que cuida da gente. E em todas as áreas que nós necessitamos, Deus está atento, Deus não esquece da gente. Você pode ter certeza que, se nós andarmos segundo os princípios, os estatutos da palavra de Deus, nós estaremos sendo abençoados. E não deixarmos de nós roubar o tempo, que nos tira os sonhos, os desejos, as vontades, e está servindo na obra do Senhor. Pensando na pergunta, na fala que o pastor Geraldo falou, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos vigilantes todos os dias, em nada nós nos diferimos de Judas. Somos iguaizinhos. Porque o que fez a diferença na vida de Maria e na vida de Judas foi que Maria se entregou totalmente. Maria tinha convicção de que ela conhecia Jesus, quem era Jesus, ele era o Messias prometido, ele era a pessoa, ele era o próprio Deus encarnado na terra e ela conheceu ele. Ela conheceu isso. E se identificou e se entregou. Há pessoas que ouvem falar de Jesus, há pessoas que entendem a respeito da palavra e até que conjecturam muito bem a respeito de quem é Jesus, mas não se entrega por alguns temores, não deixa Jesus ser o Senhor da vida deles, porque eles acham que eles estão no controle e não Cristo. Então, se a gente não se entregar totalmente como Maria fez, em nada nós nos diferimos de Judas. Somos iguaizinhos, ou até piores. Verdade. Então, Caio, quer falar? Eita, vai falar! Eu só queria complementar o que a pastora falou, porque foi algo que Diego, inclusive, já falou comigo, que é que muita gente tem conhecimento bíblico, mas não tem, tipo assim, sabe certinho como seguir uma vida religiosa, mas não tem uma conexão de fato com Cristo, não queima de amor por Cristo, né? Isso é um problema que a gente tem muito hoje em dia, que, tipo assim, a gente tem pessoas, a gente vê pessoas dentro da igreja de influência, que, tipo assim, sobe no altar, fala mil e uma coisa e fala bem, e, tipo assim, traz pessoas para Cristo, traz pessoas para a salvação, para o reino,
Só que não tem uma conexão, tipo assim, quente, não queima de amor, não tá ali sedento, com vontade de buscar mais, sabe? Só sabe seguir as regrinhas certinho do negócio lá. É isso aí. Quer falar, Carol? E o Jones também quer falar, viu? E nós precisamos ser muito vigilantes, porque Judas estava ao lado de Jesus. Ele conhecia Jesus intimamente. Qual era a diferença dele, no caso que a gente está falando de Maria e dos outros discípulos? A escolha realmente de servir em obediência e em amor. E outro detalhe, hoje nós vivemos um mundo que só existem juízes, né? Eu estava me recordando aqui, enquanto os outros estavam falando, sobre adoração extravagante, um exemplo clássico que a gente tem aqui, os crentes mais antigos, Ana Paula Valadão já fez coisas loucas, assim, quando ela estava adorando a Deus, e o povo massacrava a mulher, que ela era louca, que essa mulher tá doida, ela tá querendo aparecer, e não só ela, outras pessoas que já fizeram, né, coisas que dela com Deus, que ninguém entendia, mas que era um tipo de adoração vinda, né, que o Senhor tinha com aquela pessoa. E aí hoje a gente vê, às vezes tem vídeo, né, de poder do Espírito Santo em alguma igreja, que hoje em dia, depois com essa internet, é uma tristeza, né? Tudo as pessoas filmam e jogam na internet. Aí quando você abre os comentários, é de horrorizar. 90% dos comentários pejorativos são dos próprios crentes. Ah, isso não é Espírito Santo, isso é demônio, isso é aquilo. A pessoa não tem um mínimo de temor, gente. A Bíblia fala que o pecado sem perdão é o quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não cabe a mim ou a você julgar o que o Senhor está fazendo com aquela pessoa. Você não sabe da vida dela com Deus. Você não sabe o que o Senhor falou com ela. Então, a gente tem que ser muito vigilante para que a gente não caia nesse pecado de ficar julgando, de ficar falando, apontando o dedo, porque é uma coisa de Deus com a pessoa, né? Então, a diferença de Judas para os outros que serviam a Jesus é a escolha. Você tem que escolher. Se você serve a Cristo de verdade, você tem que se policiar em todas as outras questões, porque senão você vai agir pior do que Judas, né? Você pode chegar ao ponto até de blasfemar, porque isso é muito sério. A gente não cabe a nós, né, entre Deus e a pessoa. Então, a gente precisa muito tomar cuidado. Se a gente for levado por essa onda aí de críticos, de juízes, nós vamos cair em coisas piores até do que Judas. Johnson. Referente à pergunta de será que somos melhores que Judas? Eu penso assim, dentro do contexto da palavra, dentro dessa palavra, dessa passagem, talvez, muitas vezes, né, nós somos iguais a ele, sim, né? Nós fazemos muitos questionamentos, por poucas coisas a gente sempre tem questionado. Ah, por que isso, por que daquilo? Mas, no contexto geral, né, nós somos melhores que Judas? Não. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então, talvez esse pecado aí que Judas cometeu aí, né, aos olhos humanos, ele tem um peso. Mas para Deus, nossos pecados não têm peso, né? Ou se você está usurpando das coisas de Deus, ou se você está questionando, talvez você não faça essas coisas, você faz outras coisas, né, piores, até piores. Então, assim, não existe ninguém melhor do que o outro na questão de santidade. E a Bíblia fala que todos pecaram, né? Então, assim, quando a gente para pensar nessa pergunta, nós somos melhores que Judas? Não. Nós somos pecadores, nós somos seres humanos. E o diferencial aí, talvez, foi que Judas não se arrependeu, né? Ele sentiu remorso e a Bíblia fala que ele, né, suicidou. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente tem o dever, né, de se achegar aos pés de Jesus, assim como Maria fez, né, nem que seja por arrependimento profundo, né? Mas talvez se você não pecou, ou se você pecou, você mesmo assim se achegue todo dia aos pés de Jesus. Amém. Então, será que somos melhores que Judas, né? Então, todo mundo falou um pouco, né? E é isso aí mesmo, né? Primeiro, nós temos que voltarmos para Jesus, né? Como Carol falou, Judas, ele estava lá com Jesus, ele conhecia a intimidade de Jesus, mas ao mesmo tempo ele não conhecia Jesus.
É estranho, né? Ele conhecia, mas não conhecia. Por quê? Porque ele não tinha essa característica ele tinha intimidade ali física com Jesus, mas ele não tinha aquela intimidade igual João tinha com Jesus, né? O apóstolo aqui a qual nós estamos no Evangelho estudando. Ele não conhecia o Deus, o Messias verdadeiro, que poderia mudar a sua vida, que poderia mudar e transformar, né, o vazio que ele tinha ali. Então, Judas, nós somos iguais a Judas quando nós deixamos a religiosidade nas nossas vidas. Quando nós vivemos uma religiosidade e não o evangelho genuíno de Cristo. Aí sim, nós somos igual a Judas. Quando nós não entendemos essa adoração, é porque nós não estamos totalmente entregues, nós não estamos totalmente achegados ao Senhor. Então, Judas, ele tinha algumas características ruins, né? E nós podemos aprender aqui a não fazer o que Judas fazia. O pastor falou, nós não vamos entrar nessa parte financeira, mas Judas roubava, né, financeiramente, e o Senhor fala conosco, sim. E se nós, como que nós roubamos de Deus? Nós roubamos de Deus na parte financeira também, porque se a gente for olhar lá em Malaquias 3, do 8 a 11, vai falar isso, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o próprio Senhor está nos falando aqui, né? Então, se nós não trazemos os nossos dízimos como ordenança de Deus, também nós estamos roubando do Senhor, e não estamos diferindo em nada no que Judas fazia ali. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de toda a sua renda. Né? É o Senhor que está nos ordenando. Né? Não é Carla, não é a pastora. Fala, traz seus dízimos aqui. Não, é o Senhor, né, que nos ordena. E Ele mesmo falou para a gente, se a gente não fizer, a gente está roubando dele. O pastor falou do tempo. O tempo também é uma coisa muito importante. Né? Nós temos 24 horas no dia. E nós fazemos tudo em 24 horas. Dá para fazer muita coisa. Às vezes a gente até brinca. Né? Meu dia podia ter umas 26 horas, 30 horas, para dar conta de fazer tudo que eu tenho de fazer. Mas o nosso tempo tem que ser primeiro para Deus. E não é uma coisa que você vai aprender de hoje para amanhã. Uma coisa que nós vamos aprender de hoje para amanhã. Uma coisa que nós temos que trabalhar nas nossas vidas. Eu peguei um horário de 2h30 para orar, e eu ainda falei com a pastora, pelo amor de Deus, vou trocar meu horário, porque está muito difícil acordar 2h30. E toda vez eu falo com ela, eu vou trocar. Depois eu falei, aí eu orando, Deus falou, não vai trocar. Você tem que acordar. Você tem que acordar. Tem vezes que sexta-feira a gente sai, né? Aí dorme meia-noite, 1h da manhã, 2h30, tem que acordar para orar, porque foi um compromisso que a gente fez, né? No relógio de oração. Então, é difícil? É muito. Eu quero estar dormindo essa hora, né? Mas é um processo. E é difícil. É um horário difícil de acordar.
mas Deus é que trabalha na nossa vida. Então, todos os dias, nós temos que aprender com Jesus, né? Todos os dias nós temos que derramar o nosso nardo na presença de Deus. Temos que quebrar o nosso vaso, porque só assim nós vamos aprender. E nós damos a Deus o que temos de mais valioso ou roubamos dele? Nós damos a Deus o que nós temos de tão valioso ou nós roubamos? Essa pergunta é para você refletir agora. O que eu tenho de mais valioso, eu dou para o Senhor? Ou eu roubo isso dele? O que é mais valioso? É meu tempo. Eu dou meu tempo para o Senhor? Não, mais valioso é a minha família. O mais valioso para mim é a minha família. Eu tenho colocado a minha família todos os dias em oração, na presença de Deus. Eu tenho orado pelos meus pais, eu tenho orado pelos meus filhos. Eu tenho pedido a Deus por eles, pelos meus irmãos. Eu tenho feito isso pelo meu esposo, pela minha esposa. Eu tenho feito isso todos os dias? Ou eu tenho roubado isso também? Então, não é só dinheiro, não é só bens materiais, porque quando nós vemos Maria se derramar, ela se derrama totalmente. É com tudo, é com todo o seu ser. Aquilo ali foi uma atitude que envolve finanças, envolve o coração, envolve a razão, envolve tudo. É corpo, mente e espírito ali envolvido naquela atitude. Maria, a Bíblia não fala que ela pensou, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Não, vou gastar isso aqui. Não, ela se entregou totalmente. Ela derramou tudo. Ela deu tudo que ela tinha. Em gratidão ao Senhor. Se humilhou até a última gota de sua vida. Até a última gota dos seus recursos. Amém, queridos? Nada era mais importante. Só para continuar no tema da diferença de Judas, né? Será que somos melhores que Judas? Aí me ocorreu também um comportamento que eu vejo muito recorrente na igreja e em algumas pessoas, porque no ponto culminante, né, quando Judas trai a Jesus, muitas coisas. Jesus começou a falar, né, abertamente aos discípulos que ele ia ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, que ele iria ser crucificado, né, e aí o clima começou a ficar tenso. Então, até mostra da tristeza dos apóstolos ali naquele final, todo mundo sofrendo muito porque estavam sabendo o que ia acontecer. Só que Judas, o quê? Ele tinha uma relação que chegou ao ponto de ele não se conformar com Jesus, não fazer aquilo que ele esperava. Então, nós também temos muito isso. Então, talvez está me faltando as palavras, mas existe uma relação, né, uma expectativa muito grande, às vezes, nas pessoas, de que Deus vai fazer do jeito que eu quero, ou de um Deus que está ali para me servir. Então, por exemplo, é claro, Judas, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele viu todos os milagres como todo mundo, ele era um cara inteligente, né, talvez até mais escolarizado que os outros ali, e tudo mais, só que ele estava naquela expectativa. Jesus chegou a um ponto que ele entendeu, Jesus não vai fazer o que a gente quer. E alguns teólogos até falam que a atitude de Judas foi para forçar Jesus a fazer, talvez, começar ali a revolução, né, a revolta e fazer coisas assim. Só que Jesus não fez. Então, será que nós também não somos igual a Judas, quando nós estamos servindo a Jesus, esperando que Jesus faça o que eu quero que ele faça? E quando Jesus não faz o que eu quero que ele faça, a gente começa a atrair Jesus em diversas situações, né? Eu abandono a Cristo. Eu não aceito, eu começo a fazer coisas que vão fora da palavra de Deus, porque Deus não faz. Mas a gente tem que entender, gente, nós somos os servos.
Ele é o Senhor. Entendeu? Então, Deus ele não precisa fazer o que você quer que ele faça. Até porque a visão dele é muito maior do que a nossa. O que a gente quer que ele faça muitas vezes são alívios imediatos, mas ele está vendo um alívio eterno. Né? E por isso que muitas vezes a gente abandona, ou a gente trai, ou a gente apostata da fé. Porque a gente serviu fielmente, como Judas serviu fielmente a Jesus, talvez. Não tão fiel, né? Que chegou um ponto que ele estava roubando, mas ele estava lá. Ele largou a vida dele também por 3 anos, assim como os outros. Só que estava caminhando por uma coisa que, cara, não era, eu esperava outra coisa. E aí, cai na traição. Então a gente tem que começar a pensar nisso também. Será que nós não somos como Judas, ao querer que Deus faça o que eu quero? Ou ficar manipulando a palavra? Porque hoje tem muito cara espertalhão, né? Que manipula a palavra para a palavra dizer o que eu quero. Mas ele não está totalmente disponível a fazer o que a palavra está dizendo, mesmo que seja ruim, para mim. Mesmo que seja difícil, para mim. Pastor? Importante que a pastora Carla está falando da primazia que nós temos que dar a Deus. Né? Que às vezes nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho nós procuramos chegar na hora certa, até um pouquinho mais cedo, nós procuramos cumprir tudo no horário correto. Se tem um dentista, tudo a gente vai naquele horário correto. Mas para Deus, muitas vezes, deixar, Deus é Deus, Ele conhece meu coração. Às vezes a gente não prioriza isso. O que nós temos que entender é que os céus é que governam a terra. Tudo começou no céu. O plano da criação, o plano de salvação. E aí no Salmo 139 diz que a nossa vida, antes de ser formada, ela foi planejada no céu. Né? Então tudo, a palavra de Deus diz que tudo é dele, por ele e para ele. E nós temos que viver isso. E em João 6 diz, quem de mim se alimenta, também viverás por mim. Então, quando nós priorizamos as coisas cotidianas, o nosso dia a dia, é claro que nós temos que cumprir nossas obrigações, os nossos deveres, fazer com eficiência, com êxito e com respeito, que é nossa obrigação. E ser um testemunho de que nós somos pessoas diferentes. Né? Então, o que nós temos é priorizar Deus, é quando a palavra de Deus diz lá em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos fazendo o seguinte, vamos buscar todas as outras coisas e o reino de Deus vai ser acrescentado. Nós estamos invertendo os valores. Então, o que nós temos justamente é isso, é priorizar. Quem é a primazia da nossa vida? É Deus. Que a palavra de Deus é aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filho, casa, por amor de mim, não é digno de mim. O deixar não é abandonar, é priorizar. Jesus ser a primazia, está no centro. Amém. E aí era o que a gente ia entrar agora. Quando a gente fala também a respeito, né, desse tempo, e você estava mencionando aí a respeito do tempo, se a gente tiver 24 horas, se a gente tiver 30 horas, se a gente tiver 26 horas, se a gente não priorizar, ainda não vai faltar tempo. Ainda vai faltar tempo. Porque o inimigo vai arrumar alguma coisa para colocar naquele espaço que a gente, né, ganhou para roubar esse tempo de Deus. E se tem uma coisa que o inimigo não cansa, é de tentar trazer coisas, artefatos, situações, para que nós nos distanciamos de Deus. O propósito dele, desde o princípio da criação, foi esse. Foi ocupar o espaço de Deus na vida do homem. Então, se a gente tiver 25 horas, a gente vai conseguir ocupar essas 25 horas se a gente não olhar para Jesus, se a gente não priorizar as coisas de Deus, se a gente não fazer... Às vezes você fala assim, eu estou pecando. Não, eu não estou pecando, porque eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, mas você não deixa tempo para adorar a Deus. O tempo de adorar a Deus é aquele último dos últimos, quando você já não aguenta mais. Então, isso também é roubar. E quem vai fazer isso para que você distancie, para que nós distanciemos? O próprio inimigo, porque ele está aí. E ele trabalha 24 horas. Nós dormimos, mas ele não dorme. O tempo inteiro ele vai estar lá, se levantando para nos distanciar de Deus. E a gente olha para Judas e condena, e coloca muitas culpas em Judas, mas se a gente não olhar para dentro de nós, se a gente não vigiar, se a gente não ler a palavra e viver essa palavra, infelizmente a gente cai no mesmo erro.
todos os dias. E é por isso que nós precisamos ser vigilantes. Quando o Carol falou a respeito da Ana Paula Valadão, a gente vê muitas críticas, e hoje a internet, ela é mestra. Você faz uma coisa bonita, as pessoas estão criticando. Você faz uma coisa feia, as pessoas estão criticando. Você faz uma boa ação, as pessoas estão criticando. Ontem, eu não sei se alguém viu uma reportagem de um rapaz que está fazendo uma pracinha em algum lugar, aqui no Montes Claros, para as crianças brincarem. É uma atitude boa, mas tem milhões de pessoas lá criticando. Sabe? Então, assim, para ajudar, ninguém se levanta, ninguém toma iniciativa. Para fazer, ninguém quer fazer. Né? Tem muitas sugestões, tem muitas boas ideias, mas ninguém quer praticar, ninguém quer colocar a mão na massa. Com relação à obra de Deus, ao reino de Deus, às coisas de Deus, todo mundo tem um pitaco para dar, mas ninguém quer fazer. Quando a gente fala, vamos fazer isso na igreja? Ah, não, porque não dá, porque não pode, porque eu não dou conta, porque é isso, por aquilo. Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas realmente precisam se entregar a Jesus, precisam deixar ele ser o Senhor da vida de cada um. E isso é um encontro individual. Não é em família, não é em grupo, é uma coisa de cada um para Cristo. O que Maria fez foi a entrega dela para Jesus, de acordo com o relacionamento que ela tinha. O que Judas estava fazendo também era uma coisa dele, mas a gente sabe que é uma coisa que o inimigo está a todo tempo jogando as setas para nos distanciar da comunhão, para nos distanciar de Jesus, para nos distanciar do propósito que é estar em Cristo. Amém. E falando de prioridade, né? Nada mais importante. Ellen falou que eu não vou terminar hoje, está ali o tempo inteiro. Você não vai terminar hoje, você não vai terminar. Só pegar a fala de Lindy aqui, até cochichei no ouvido de Diego aqui, o diabo também é influencer, né? E não se apeguem, cuidado com as opiniões que vocês escutam na internet. Tem gente que pega qualquer tolo que apareceu lá, que falou qualquer coisa, e toma como verdade. E começa a aplicar isso, principalmente as pessoas mais simples, e começam a seguir mesmo, gente. Porque acha que a pessoa está ali falando é uma grande importância. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado com as pregações que você escuta, quem é. Eu sempre, quando eu vou comprar um livro, eu não compro o livro pelo título, eu compro o livro pelo autor que escreveu. Quem é que escreveu? Porque tem gente que não vai ter nada bom para falar para mim. Vai ter nada bom. Eu não esqueço, quando Carol falou das críticas aqui que Ana Paula Valadão recebeu, eu lembrei do caso do menino de 6 anos de idade. A mãe foi assaltada no Rio de Janeiro, o ladrão levou o carro, a criança ficou presa no cinto de segurança e ela morreu esquartejada. Eu não sei se vocês lembram desse episódio. Esse episódio não tem uns 14 ou 15 anos. Pois várias pessoas se levantaram na internet para rir, literalmente rir da forma que o menino morreu. Uma criança de 6 anos assassinada de forma brutal, e o Satanás se levantou através de várias pessoas para literalmente rir da forma como a criança morreu. Então, gente, nós vivemos dias maus, e a internet nos mostra isso. Vivemos dias maus, e as pessoas, quando eu falo com você que o diabo é influência, ele está lá na internet para enganar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta. Ele está lá para enganar, para influenciar. E além disso, a vida de crente é difícil. E além disso, a gente ainda tem que lidar com o falso profeta, aquele que fala que é e não é. É difícil. Ser crente é difícil. A gente tem que lidar com o Satanás, que a gente sabe que está chifrudo mesmo, a gente está vendo o chifre dele saindo lá, com a boca podre, e ainda tem que lidar com o que fala que é de Deus e não é, do capeta. E eu não sei qual que é o pior, né? Então, fiquem atentos, cuidado com esse trem de internet, porque infelizmente estamos inseridos, fazemos parte, não tem como fugir, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Porque o Satanás está lá, doidinho para pegar alguém, e ele usa a internet sim. Viu? Que sejamos como os bereanos, né, irmão Alisson? Tudo que a gente ouvir, vai lá na palavra e examina para saber se realmente aquilo é verdade, aquilo realmente é palavra de Deus.
Pensando a respeito da internet, como ele está dizendo, tem gente que fica na internet procurando o que quer ouvir, né? Que tipo de pregação que quer ouvir, que tipo de pastor que quer ouvir, se é um que é do reteté, se é um mais, né, tranquilo, então buscando lá. E deixa de ir para a igreja para ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Você tem lá no seu WhatsApp, né? Então, como é que você coloca lá? Parece que é assim. Não fique em casa procurando... Na internet, o que quer ouvir? Vá para a igreja ouvir o que, né, Deus tem para te dizer, o que a palavra tem para falar. Então, as pessoas procuram, em vez de elas irem para a igreja, ouvir o que a palavra de Deus está dizendo, ouvir o que a palavra de Deus quer, não, eles ficam lá rolando a tela para ver, não, eu quero ver o pregador tal. Se esse aqui é emocionante, eu vou ficar com ele. Se esse aqui me agrada, eu vou ficar com ele. Muitas vezes, Jesus quer te dar a cura de muitas feridas, de muitas marcas, de muitas situações, e a gente fica correndo atrás de uma dipirona, que é um paliativo. Jesus quer nos dar uma vida eterna, e nós ficamos correndo atrás de uma vida terrena. Jesus quer nos dar paz, alegria, salvação, vida com Ele, e nós ficamos aqui, querendo ouvir uma coisa que passa rapidamente, que daqui a pouco, né, quando eu citei a questão da dipirona, porque se você está com uma dorzinha de cabeça, imediatamente, o que você toma? Uma dipirona, para ter aquele alívio imediato. Jesus quer te dar uma vida eterna, e nós ficamos aqui, lutando contra nós mesmos, e deixando de deixar Deus fazer aquilo que é a vontade dele em nossas vidas. Amém. Igual a Alisson falou que não é um capeta, é lapeta. Eu quero que fica para lá, né? O lapeta, ele tem os instrumentos dele. Outro dia, foi ontem mesmo, eu estava olhando na internet e eu vi Caio Fábio falando uma coisa e perguntaram a ele sobre a homossexualidade e tal. Ele falou assim, não, a homossexualidade tinha nos tempos de Jesus, tinha lésbica, tinha homossexuais, e perguntou o que Jesus fez. Jesus não fez nada. Então, nós também não temos que fazer nada. Que nós não temos que fazer nada, que hoje tem igreja inclusiva aí, tem muita igreja aí que a palavra de Deus diz que ele veio para salvar os perdidos. Aí eu fiquei tão raiva que eu nem quis seguir, entendeu? Que é a pessoa, ele veio para os perdidos, mas arrependidos, né? Então, a internet, ela é perigosa, gente. Tem muita gente, aquilo ali é terreno do inimigo. Tem bênção, mas tem muitos pastores que estão degradando um com o outro, em debate, levando um, criticando o outro, usando a palavra de Deus para se autopromover. Não é isso que tem que ser, né? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser humilde e manso de coração. E nós temos que viver em santidade. Amém. Com relação à prioridade, né? Que nós já falamos aí, o pastor falou de prioridade, a pastora continuou também falando de prioridade. E Maria, ela tinha uma prioridade na vida dela, né? Então, todas as vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela nos ensina algo valoroso. Para ela, o tempo com Jesus era essencial, não tinha como substituí-lo. Prioridade, Jesus. Nada mais importava para Maria do que Jesus. E aí, nós podemos refletir o que tem sido minha prioridade hoje. De tudo que nós já falamos aqui, né? Nós já falamos bastante aqui de prioridade. O que tem sido minha prioridade hoje? O que eu tenho colocado, como o pastor falou, nas minhas primícias? O que são minhas primícias hoje? Né? Então, isso aí é uma reflexão que nós temos que fazer hoje, porque muitas vezes nós temos colocado como prioridade na nossa vida coisas que não têm importância. E nós temos deixado de priorizar o que realmente importa, o que realmente, como a pastora falou, o que realmente vai nos trazer a vida eterna. Amém? Que nós possamos, nesta manhã, priorizar em tudo nas nossas vidas Jesus Cristo. E
eu não acabei, graças a Ellen, que falou ali umas 15 vezes, você não vai terminar hoje. Estou brincando, Ellen. É brincadeira, já são 10 horas, então não vai dar tempo de terminar, que ainda tem a outra parte de Lázaro também. Então, se eu for tentar aqui terminar, vai ser corrido, então, e aí vai acabar que não vai ficar bom. Tá bom? Então, que o Senhor possa abençoar cada um de nós hoje, que nós estejamos preparados, eu vou dizer assim, preparados para quebrar o nosso vaso, né? A quebrar a nossa vida diante do Senhor todos os dias. E como nós nos preparamos? Nós nos preparamos na intimidade com Deus, né? Na intimidade com Jesus, em oração, em leitura, em meditação da palavra. Amém? Bom dia, irmãos. Paz seja